Salve, guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando, tamo aí pra mais um vídeo. E, guys, hoje eu queria trazer aqui pra vocês 5 pontos que eu acho extremamente necessários se você tá começando aí como júnior, como até estagiário, tá? Você pode levar esses pontos aqui pra você levar na tua carreira, certo? Nesse começo de carreira. E, cara, eu já vi layoff, mas também já vi muito dev acabar sendo demitido, certo? Mas poucos, tá? Foram poucos casos que eu vi, tá? Impressionantemente, por uma simples razão de, performance, essas coisas, foram poucos casos, certo? É, e eu queria trazer para vocês quais são os pontos que as empresas querem ver em vocês, certo? Então, o primeiro ponto, se arrisque, tá? Então, se você está entrando como um júnior ali, você está entrando para aprender, todo mundo sabe disso, todo mundo vai te ver com esses olhos que você está entrando para aprender, absorver o sistema, começar a entregar resultado a longo prazo e eventualmente virar um sênior, algo assim, certo? Que é muito natural que quando você começa a encaixar os blocos mais devagar, você acaba se tornando um sênior. Mas claro que se entrasse um pleno ali, também poderia se tornar um sênior tranquilamente, mas é só que você absorve o sistema mais lentamente. Porque você precisa aprender as regras, você precisa entender como tudo funciona. Então, se você puxa, começa a aprender devagar, daqui a um tempo você está puxando demandas urgentes, certo? E é justamente esse ponto. Não demore para puxar demandas urgentes, para puxar coisas complexas, certo? Porque hoje em dia você vai quebrar muita cabeça, certo? Na parte técnica, a IA vai te ajudar muito nisso. Você pode tirar dúvida com o sênior. A galera vai ver esse processo que você está querendo se pôr na frente das demandas para começar a ser um pilar. Então você é um pilar em construção, certo? Então se arrisque, puxe demanda. Claro que os 3 primeiros meses, os 6 primeiros meses, entre uma média de 3 a 6, você vai estar aprendendo mais, certo? Sobre o sistema, as ferramentas, mas não demore, tá? Esse é justamente o primeiro ponto. Não demore para começar a puxar coisas complexas. A gente já tem medo, tá? Eu já tive muito medo de puxar coisa complexa, de pensar, putz, eu não vou conseguir resolver, não vou puxar isso, não vou assumir essa bronca, certo? Mas quanto mais cedo você começar a puxar coisa e mostrar valor, mais cedo você é promovido. Tanto que eu já fui promovido 3 vezes seguidas na última empresa e estou em busca da promoção da empresa que eu estou atualmente. Então eu quero começar a puxar coisas arriscadas, né? Para estar entregando valor. Preveja problemas, tá? Esse é um ponto que eu já trouxe em outros vídeos, mas sempre que você estiver implementando uma coisa, você precisa entender qual é o impacto que aquilo vai ter ao longo prazo, quais são os clientes que usam aquela ferramenta. Então, eu acho que principalmente é esse o ponto, né? Quando você tem um sistema, principalmente que ele é B2B, né? Empresa para empresa, às vezes cada empresa que usa o sistema que você está dando suporte, ele tem tem coisas diferentes, coisas específicas para cada uma dessas empresas. E você precisa entender isso quando você estiver desenvolvendo. Então, quando surgiu uma demanda, putz, cliente X pediu para implementar isso. Quando você for alterar o código, você tem que alterar de uma forma que não impacte em outras empresas, certo? Então você tem que prever esses problemas que vão surgir. Então, se você vai mexer no estoque de uma forma X ali no código, você tem que lembrar que pode impactar o cliente Y, que aí vai ser um bug que vai gerar retrabalho de você corrigir. Então, vai ter um processo do que testar, de levantar qual é exatamente o bug, e aí você vai lembrar naquela linha de código, vai ter seu nomezinho lá, você que alterou aquela função. Então, a galera vai ver. Não só ver, mas claro, o mais importante é você entender que você errou, tal, beleza, mas gera um desgaste, gera custo, certo? Aquele processo que ia ser liso, não ia ter problemas, surgiu um probleminha porque você não conseguiu prever esse problema. E isso acontece também nesse processo de aprendizado que você vai ter de 3 a 6 meses, certo? Que você vai estar aprendendo sobre o sistema. A partir desse momento que você está implementando coisas, né? A partir desse período que você aprendeu, absorveu, é muito bom você prever problemas. Você não pode negligenciar. Às vezes você, putz, pensei aqui em um problema que vai dar, mas vou ignorar. Cara, a pior merda que você pode fazer é ignorar. Vai quebrar a produção, vai quebrar o ambiente de teste, o QA vai reclamar, o pior ainda, o cliente vai reclamar e não vai dar bom, certo? Porque seu nomezinho vai estar lá. E isso não pode ser repetitivo, porque assim, é uma skill a mais? É. Só que, tipo assim, se você virar referência de, putz, toda a função que esse cara aqui quebra em outro lugar. Então, assim, é uma função base já de um pleno,
certo? Mas um júnior ele ainda está desenvolvendo aquilo. Então, um pleno ele sempre vai prever problemas, nunca vai negligenciar problemas. Então, putz, não sei exatamente como vai ser. Vai lá e procure como vai ser, não deixe essa incógnita. Ponto 3. Entenda as ferramentas e o sistema. Hoje em dia a gente tem uma facilidade um pouco mais de entender algumas implementações que você precisa implementar rapidamente, né? Então a IA te ajuda na parte técnica ali, em alguns pontos. Claro que entrevista técnica não tem para onde correr, mas durante o processo que você já está dentro da empresa, você pode usar a IA e já tem um Copilot, pelo menos minha empresa eu consigo usar, a empresa que eu estou hoje em dia. A empresa passada eu não usava, eu não sabia o poder que era o Copilot, mas claro, os modelos melhoraram bastante depois. Mas depois que tem essa parte que a IA te ajuda, certo? Que tem coisas que você não precisa ficar lembrando tanto, padrão de arquitetura. Claro que alguns padrões ali você tem que entender melhor da stack que você está vendo, né? Então, padrão de arquitetura hoje em dia ainda é uma coisa que você tem que ajudar a IA que não está no jeito legal, às vezes, porque o padrão de arquitetura ele é muito dinâmico, certo? Tem várias formas de você fazer. Tem vários padrões, então a IA acaba implementando de uma forma que na PR o sênior vai acabar pegando e não vendo tão bem. Mas o ponto é, depois que você parte disso, você tem que entender como é que seu sistema funciona, como é que o sistema ele trabalha, certo? Que seria a regra de negócio. Você tem que entender bem a regra de negócio, certo? Porque você vai começar a ser referência, você vai começar a ser visto como um pleno, né, já um pilar, e referência de tipo, tá numa daily, vocês precisam discutir alguma ideia de uma nova funcionalidade, de um bug que está rolando, então você já vai saber como aquilo funciona, como a ferramenta funciona, certo? Então você vai conseguir dar muita resposta pronta e acabar. Meu microfone, meu fone parou aqui do nada, mas beleza. Então você vai acabar se tornando essa referência. E as ferramentas? As ferramentas são muito importantes porque principalmente ferramenta de log, tá? Então às vezes seu sistema ele é integrado com alguma ferramenta, então duas empresas que eu trampei eram sistemas que eram a de hoje, né, hoje em dia e a passada eram sistemas que são integrados com outros softwares, outras APIs, fazem requisição no banco, faz requisição em corretora, faz requisição em RP de pedido, né? Então o cliente ele cadastra um pedido lá no sistema dele, a gente tem que buscar, né? Tem o ETL que faz a extração. Então, esse processo eu tenho que entender onde eu tenho salvo os logs, né? Quais são as ferramentas que eu vou buscar para entender onde estão as chaves da API, onde estão os logs, como eu posso setar a massa de teste no banco de dados para testar o sistema. Então, assim, se der algum BO, você vai saber onde ir na parte de log, né, para entender qual foi o erro que deu. E só pelo log você consegue entender, sabe? Só de você bater o olho no log ali, putz, já sei o que que é, e vai corrigir. Porque se você não tiver acesso a isso, você nunca vai conseguir resolver aquele problema de produção. Porque o bug, ele não vai estar vinculado a você clicar em um botão e refletir o bug. Ele vai estar vinculado a uma instância da massa de dados de produção que quebrou por algum motivo. Então você vai ter que ver a versão, certo? Claro que você pode alinhar a versão de produção com a versão de teste ali e fazer um teste ali no ambiente de teste, certo? Para ver se é algo na funcionalidade, mas às vezes pode ser algo no banco, né? Na própria massa de teste. Então você saber onde estão essas ferramentas para você poder apurar problemas, de você mudar a versão do sistema, como é que funciona as releases ali, como é que quais são os nomes delas, certo? Então você decorar os nomes dos projetos, das ferramentas que você vai utilizar e dos conceitos do sistema é muito importante para você se tornar uma referência, sabe? Então, o objetivo do júnior é sempre se tornar um pleno, e o objetivo do pleno é sempre se tornar um sênior. Então, por isso que às vezes eu bato nessa tecla de se tornar começar a se tornar um pilar, começar a se tornar um pleno, sabe? Porque o pleno ele já é um pilar, o sênior ele já é um pilar super grande, entendeu? Já é algo, uma base bem mais sólida. Mas é isso, o objetivo do Júnior é ser um pleno.
Porque é muito difícil você pular de júnior para sênior, certo? No meio do caminho você foi um pleno ali que estava recebendo pouco, mas não sabia, enfim. Entregue resultado enquanto aprende, tá? Então, o próximo ponto, entregue resultado enquanto aprende, porque às vezes você vai ficar tipo, cara, não chega numa reunião depois que você já tá há um tempo na empresa e fala, eu tô estudando aqui. Cara, esse ponto já é para você estar falando, cara, eu tô tendo esse problema aqui porque o Entity Framework quebrou nisso e eu tô tentando ver o que que é, vou trocar uma ideia com alguém para ver se eu consigo resolver. Não chega e, ontem eu fiquei estudando aqui essa parte. Principalmente se você está em uma startup, tem poucas pessoas, certo? Porque isso passa uma visão muito negativa, tá? Então, esse é um ponto muito importante, tá? Eu vou ser um pouco sucinto aqui nele, mas é super importante. Não chega numa reunião depois de uns meses. Claro que, por exemplo, se a empresa te apoia ali com relação a cursos e você, putz, eu tirei, por exemplo, na empresa passada que eu estava, tinha até um tempinho que a gente tirava para poder estudar, certo? E eles até investiam em cursos, assim como a atual, mas a atual não tem um tempinho de tipo, tirar 10% do dia para estudar. E é super ok, isso aí eu super entendo. Eu até gosto, não gostava, tipo assim, a empresa passada, uma das poucas coisas que eu não gostava era a obrigação de fazer alguns cursos, certo? Porque eu queria escolher os meus próprios cursos e não queria ficar obrigatoriamente tirando 10%, sabe? Mas assim, eventualmente chegou um ponto que tava tão complicado que eu não tava nem tirando 10%, tá? Mas atualmente eu estou na empresa que né, não tem isso, só que ela paga, né? Ela paga cursos e eu faço por fora. Mas o tempo que eu tô lá é para trabalhar. Então assim, depois que você está um tempo na empresa, não chega numa reunião e fala, putz, estava aprendendo regra de negócio. Não. Você tinha que estar já metendo a mão no código, tentando entender a regra de negócio, trocando ideia com alguém. Cara, se você ainda mais assim, se você tiver um cargo maior, né? Mas já até vi casos, você tá no cargo maior e não fica legal, tá? Vai todo mundo vai todo mundo ficar putz aí, enfim. Mas claro, se você é um júnior, é até mais tranquilo, sabe? Mas é um diferencial de ser um júnior que está procurando ser um pleno. Então você já vai falar, putz, cara, eu tava analisando e comecei a desenvolver ali, quebrou ali, e o que que esse conceito significa? Separei aqui 5 conceitos que eu não entendi, será que você pode me explicar? Que eu tava desenvolvendo e fiquei na dúvida se é isso mesmo. Porque hoje em dia você pode até olhar pela IA, o que que a IA entende por aquilo, certo? Porque se for um sistema que já tem outros parecidos no mercado, já fica muito tranquilo. Mesmo que não tenha, a própria IA vai te explicar. Então, evita falar que você ainda está analisando, que você ainda está estudando. Fala que você já está com a mão no código, entendeu? Enquanto você entende, você vai entregando o resultado, tá ligado? Principalmente se é uma startup, tá? Mas claro, se for uma empresa muito grande, eu acho que você tem muito mais espaço para estar falando isso. Mas eu acho que vai ser uma diferença muito grande se você falar que você já estava com a mão no código, certo? Quebrando a cabeça. É, tenha uma comunicação clara, certo? É muito importante você ter uma comunicação clara, tanto nas dailies para passar o que que você fez, porque você precisa passar uma sensação que você está entregando valor e está tentando, certo? Você precisa demonstrar isso na sua fala. Quando você for tirar uma dúvida, você precisa tirar uma dúvida muito claramente, então você precisa ter muito claro quais ferramentas você estava usando, qual é o conceito e padrão de programação que você estava usando. Então, por exemplo, putz, o handle não está detectando. Quer dizer, quando eu disparo o Meteor para. Quando eu disparo o command, né, através do Meteor, do mediator ali no padrão CQRS, o handle não está pegando, o que está rolando ali, sabe? Então, assim, você precisa ter um pouco desse linguajar técnico, né? Eu dei um exemplo super troncho aqui, mas é muito importante você explicar isso muito bem. Não fica falando, putz, é, naquela parte do código, na hora que chega naquele momento ali, que tem o nome da função e pá, enfim, tenta entender qual é o padrão que você está usando para poder explicar. Tenta entender tudo, certo? Você também pode usar a IA para fazer isso, certo? Você pode
copiar a parte do código ali, mandar aí e falar, putz, como é que eu explico que essa parte aqui não tá dando certo para um sênior me entender melhor, sabe? Hoje em dia é super tranquilo isso, mas assim, eu já tive muita dificuldade de explicar o que estava rolando. Era sempre essa parte vai para aquela outra parte do código. E eu nunca tinha esse linguajar meio técnico, né? Que é importante quando você vai tirar a dúvida. Mas, resumindo, tenham comunicação clara. É, faça com que as informações encaixem nas cabeças das pessoas que quando você termine de falar, aquilo dê um giro, né, e destrave e a pessoa entende na hora o que você está falando, entendeu? Você tem que ter uma comunicação com as pessoas que te entendem numa fala só, de uma forma só, tá ligado? É, então, assim, é muita prática, mas assim, esses são pontos que a partir de 3, 6 meses já é para você estar exercendo, sabe? Para você estar se destacando. Porque hoje em dia é muito normal a gente ter demissão relacionado a não tem mais verba, tem que, sei lá, fazer um layoff. Aí, enfim, aí as galera que tá demonstrando realmente um trampo da hora acaba ficando, né? Digamos assim. Mas vários cenários, cara, vários cenários, enfim, que precisa escolher entre duas pessoas, vai rodar, tá ligado? Mas, assim, hoje em dia eu vi, até hoje na minha carreira toda, eu vi poucas pessoas sendo demitidas por performance, sabe? Muita pouca pessoa mesmo. Mas faz parte, tá? O dev que foi demitido ou não, às vezes ele só não deu match ali com a linguagem, com o sistema, mas não significa que era um dev ruim, tá? Só que realmente acontece. Mas se você demonstrar esses pontos aqui, você sendo um júnior, é mais da hora, tá ligado? Você vai se destacar mais para ser o pleno aí da vez, tá ligado? Então, foca nisso aí. Espero que você tenha gostado. Se conecta comigo aqui no LinkedIn, o link tá aqui abaixo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal se te agregou de alguma forma esse vídeo, certo? E valeu, um abraço, tamo junto.